Então, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre símbolo, simbologia, a origem dos símbolos, tá? E é um assunto curioso, interessante, porque a gente passa, né, pela rua, principalmente casas, né, de artigos religiosos, e vê certas imagens, certos artifícios que muita gente não compreende, né? Outras vão, nem questionam aquilo ali. A gente passa dentro de uma caverna, vê um desenho, a gente entra num centro espírita, né, vê pontos riscados e as pessoas não entendem. Mas eu não vou falar exatamente sobre isso, não. Eu vou falar de uma coisa que tem um duplo sentido e aonde foi prejudicado, né? Tomou um rumo totalmente diferente, que é o garfo do diabo. O garfo do diabo, né? Então, veja bem, a origem do símbolo representa uma figura de um ser, um objeto ou uma ideia abstrata, tá? No âmbito da semiologia, e que baseada na conversão social arbitrária de alguma coisa ou ideia. É verdade? Então, representa o quê? O valor de algo. Indiretamente, alguma coisa, ou compreendedor reconhecido até não só por pessoas de uma região, de um país, mas internacionalmente, né? Fica até, né? Um símbolo fica mais fácil todo mundo entender, porque não adianta esse símbolo ser regional. Pô, já pensou cada país entender aquele significado? Vai dar uma confusão danada, né? E é claro, dentro de determinados grupos, como no caso religião. A gente ouve muito por aí pacto com o diabo. Eu vou fazer, eu fiz, fez por alguma razão, fez por algum motivo, geralmente, mas comumente é a respeito de dinheiro, né? O cara está numa situação X e ele faz esse pacto para conseguir uma fortuna. Agora vamos raciocinar. A questão do diabo, a gente tem que parar para pensar. Como ser, diabo não existe, certo? Concorda comigo? Diabo, como ser, ele não existe. É uma ideia. É uma questão também de regional, da língua regional de um país. Como muita gente fala, principalmente a igreja se refere a Satanás como uma coisa ruim. Satanás combina, quer dizer o quê? Ser de luz. Pegaram um nome e botaram esse nome pejorativamente negativo. Diabo também, né, ficou uma coisa assim muito negativa. Negativa, isso é uma questão de línguas. E que diabo quer dizer? Quer dizer que é um ser de justiça. Uns até aí falam mais para frente que eles trabalham na lei de karma. São os cumpridores do nosso karma, né?
Mas vamos voltar o símbolo, né? Que é o que interessa aqui no caso, e depois mais para frente a gente abrange esse tema, né? Bom, então todo mundo sabe que, né, o símbolo do diabo é o garfo. Então repare, quem já percebeu, foi uma casa religiosa, existem dois tipos de garfo. O garfo quadrado, com as 3 pontas apontadas para cima, ele é masculino, no caso seria Exu. E o redondo, com a borda redonda, feminino, pombagira. Simbologia. É muito mais fácil a gente passar, né, por esse símbolo e olhar para ele. Aquele símbolo quer dizer, poxa, que as 3 pontas apontadas para cima e o cabo, o mastro, para baixo, representa os 4, né, seres naturais. Que é o fogo, é o elemento fogo, o elemento água, o elemento ar, o elemento terra. O elemento terra é o cabo do apoio. E os 3 pontados para cima é o água, ar e fogo. Então, colocaram isso tão negativo, né? Tão negativo, que essa entidade, como ser, não existe, mas existe a energia do mal. Então, isso quer dizer o que também? Esse tipo de símbolo, que ali existe um ser, uma ideia, né, de sabedoria, conhecimento e de justiça. Mudou. Aquela ideia de mal matou. Onde as pessoas podem procurar o saber, a justiça, o conhecimento. Outros procuram até cura através desse simbolismo. Proteção. Mas aí veio a religião e complicou tudo. Misturou, bagunçou e virou uma coisa, o quê? Um elemento mental, né? Dizem assim, com uma expressão: oh, o cara tá com o diabo no corpo, o cara é tão mal que parece o diabo. Existe o que, na verdade? Uma pessoa que tem uma ideia do mal. Simplesmente, existem espíritos do mal. Espíritos que querem fazer mal àquela pessoa. É um espírito, é uma falange negativa que se junta. Aí, claro, se nós estamos com sintonia, né, do bem, nós vamos atrair coisas boas, né? Entidades boas, puras, né? Com bom conceito, com boas opiniões, bons conselhos. E se tiver com a ideia do mal, nós vamos atrair ao contrário, né? Então, dentro da própria religião lá do Candomblé, Quimbanda, nessa religião, quem ali, o dono do barracão, que não tiver esse conhecimento, se tem, não diz, claro, né? A maioria às vezes não conhece, não sabe disso. Então vem por uma ideia passada negativamente, de tempos em tempos, anos e anos, séculos e séculos, com um nome para assustar, para pôr respeito, né? Se dizendo ser Exu Caveira, Tranca-Rua, os nomes pomposos, até assustador, né? E evidentemente que a pessoa, né, não tem esse conhecimento, acredita. Vai ali para pedir o mal. Então, você está pedindo o mal
por umas entidades do mal. Não o diabo. O diabo como ser não existe. Isso é uma ideia, é uma coisa que as pessoas buscam, né? E que mentalmente elas pensam em ser aquele ser. Elas pensam, né? Vem trazendo assim, de um passado distante, alguém que estava envolvido com a maldade. Porque nós nascemos, né? E vamos desenvolver o nosso lado bom e o lado ruim. Tem gente que prefere o lado mal por ser primitivo ainda, porque a gente está em evolução, né? E essa ideia é uma ideia simplesmente mental, no plano espiritual mental, onde as pessoas pensam que são aquilo, né? Que vibram numa faixa negativa. As pessoas que, né, que bebem, fazem bagunça, estão envolvidos, né, por essa energia negativa. Aí vai botar culpa onde a religião, né, deu uma ideia de diabo como uma coisa ruim, negativa. Que quer dizer justamente ao contrário, mas prevalece o que mais desenvolve, o que mais importa. Se é para assustar, o nome caiu bem, né? Porque esse é o nome que vem da Grécia Antiga, onde era um promotor muito famoso, ele ganhava todas as causas dele, não perdia uma. Então, como o diabo era um nome de pessoas de grande conhecimento, pessoa astuta, né? Uma pessoa de força, de coragem e sabedoria, era chamada esse promotor, em vez de ser o nome promotor, era diabo. Só que aí veio trazendo negativamente, né, como coisas assim de negativas, né? O cara que faz muito mal, porque tá nesse plano mental de maldade. Então, ele vai e se envolve com essas energias que atraem. Nós somos uma antena, nós podemos atrair o que for o pensamento bom ou negativo. Vai depender do que a gente está sintonizado. Outra questão também é a pessoa que está se envolvendo com esse tipo de ideia, vamos dizer assim. Essa pessoa, desde de outras vidas, estava envolvido num ritual de magia negra, onde fizeram pactos de maldade, né, para fazer o mal, e com desencarne, encarne em reencarnação, eles foram amenizando isso, mudando esse pensamento, melhorando, né? Nós vamos evoluindo do mal para o bem. Só que acontece o quê? Onde entra o verdadeiro pacto. Aquele pacto que o cidadão fez em vida passada com um certo grupo, se envolveu em um certo grupo de bruxaria, de maldade, onde reverenciaram aí uma entidade negativa, X, né? E quiseram servir e formou aquele laço. Então, quem diz que está envolvido com essa entidade, que está fazendo pacto com essa entidade, não tem nada a ver, porque na verdade tem a ver com algum sentimento, alguma ideia que ele fez no passado e que ele ainda não perdeu, ainda está ligado. E por outro lado, né, os seus comparsas, onde eles, né, fizeram esse pacto, vão atrás dele porque fazia parte daquele grupo. Traduzindo isso aqui para hoje em dia, seria o quê? Um bandido
que tem, né, os seus colegas, seus comparsas, formam uma quadrilha e vão assaltar, vão roubar, vão matar, vão barbarizar. E nesse caso, o que está envolvido não pode sair porque você estaria quebrando esse pacto. Eles fizeram um pacto ali de união. Então nenhum daí pode desfazer esse pacto que vai pagar com a vida. E continuar até em outras vidas, né, essa união. Assim na terra como no céu. Então, no caso, como esse ser diz que fez um pacto com o diabo, na verdade, ele já está ligado naqueles rituais antigos de vida passada, onde um dos seus comparsas não aceite, no caso, essa pessoa está mudando, está melhorando, né, que vai tomar um rumo, um outro caminho do bem. E está sempre cobrando ele esse retorno. E a vida do cara fica meio perturbada, né? E por outro lado, mentalmente, que a pessoa se diz ser o diabo, que fez pacto com o diabo, que é o próprio diabo, não sei o que lá, simplesmente ele ainda tem um resquício da vida passada, né? Onde ele se acha completamente e botando aquela história de religião, porque religião foi feita para tocar o terror, né? Religião só toca o terror, bota susto, bota medo para te dominar as pessoas, a cabeça das pessoas, né? Então ela mesma cai em contradição com o que prega. E o cidadão aproveita essa questão e se diz que é o que fez o pacto com o diabo. E ela nunca poderá ter feito o pacto exatamente, diretamente, com esse ser que não existe. Ela está fazendo no plano mental com energia ruim. Então, em rastresia, a gente aproveita o gráfico para fazer essa questão do trabalho, onde representa em forma de símbolo, né, as entidades. Que eu preparei esse gráfico aqui para facilitar a pesquisa, onde eu posso saber se uma pessoa está, né, que tipo de orixá ela tem, que tipo de trabalho foi feito e tudo mais, né? E representando o coração Exu, Oxum, as estrelas combinadas Oxóssi, né? O charuto, um preto velho, né? A questão da bengala ou do charuto ser um vovô, né? A espada de Ogum, e simbolicamente está tudo na simbologia, que no caso foi feito para a gente indicar resumidamente uma certa situação ou uma certa entidade. E pendulando nesse gráfico, né, podemos saber, tá? Eu elaborei esse gráfico aqui, você pode elaborar do jeito que você achar melhor, né, para saber que tipo de entidade você tem, que tipo de energia você tem, que tipo de problema a pessoa tem, do que aconteceu com ela, né, do que ela está envolvida e quais são os planos que ela está envolvida. Certo, pessoal? Falarei mais sobre isso numa próxima oportunidade, que o assunto é muito longo e muito distante, precisa, né, falar aos poucos, porque para não confundir, para não atrapalhar e para não misturar também. Eu estou falando hoje numa situação de um gráfico, né, de um símbolo que é positivo, se transformou numa situação negativa pela maioria, pelos pensamentos. Ok, pessoal? Então até a próxima.